ter mais trabalho, principalmente se você não se atentar a algumas informações importantes ali, para que você não sobrecarregue a tua operação e você não fique preso de novo no operacional, né? Então, eu fiquei pensando como que a gente faz para resolver isso. A gente tem que aumentar o faturamento de vocês. E quando a gente fala de aumentar faturamento, vou compartilhar o mapa mental aqui com vocês. Inclusive, quem ficar até o final, eu vou liberar esse mapa mental de presente para você, tá? Essa aula aqui não é um encontro que faz parte dos encontros que o pessoal, por exemplo, do plano de captação já possui, né? Esse é um encontro extra. Eu vou trazer uma estratégia para vocês aqui hoje e eu também quero trazer uma oportunidade para vocês, né? Eu não falei disso para ninguém, só vai ser primeiro para vocês, né? Então, depois de entregar isso aqui, vou apresentar essa estratégia e quem ficar no final vai saber de que estratégia que eu estou falando e vai receber esse mapa mental como presente também, beleza? Então, vamos lá. Estratégia que vai fazer você, contador, né, fazer contadores faturarem mais em 2026. Aí eu queria que vocês participassem junto comigo, tá? Se eu te perguntasse hoje como é que um escritório de contabilidade pode fazer para aumentar o faturamento dele? Comenta aqui para mim. Eu quero que vocês participem comigo, tá? Vai ser um bate-papo diferente que a gente vai fazer aqui hoje. E eu quero que vocês interajam comigo para a gente poder trabalhar, porque tudo que eu vou falar vai ser personalizado. Na cabeça de vocês, o que é que vocês, como escritório de contabilidade, o que é que um contador pode fazer para aumentar o faturamento dele? Comenta aqui para mim no chat, o que é que, na sua percepção, o que é que o contador pode fazer para aumentar o faturamento. Enquanto vocês vão respondendo aí, quase todo mundo responde, né, arrumando mais clientes. Fernando, cara, eu vou, né, aumentar meu faturamento arrumando mais clientes. E eu quero que vocês pensem por outra forma, olhem por outra visão hoje, né? Quero que você entenda a importância disso. Existem dois caminhos para esse ano, para você, contador, você conseguir aumentar seu faturamento. Tem alguns, né? Mas, ao meu ver, tem dois caminhos assim que são os mais comuns de acontecer para os contadores, que você pode aumentar o seu faturamento. O primeiro caminho que você pode utilizar é mais clientes, um preço baixo ou médio para você ganhar na quantidade, né? Mesmo que você perca um pouquinho da tua margem. E não vou te dizer que isso está errado, tá? Não estou aqui para dizer para você o que é certo e o que é errado. Eu quero te mostrar a minha visão de mercado hoje, para você raciocinar e você ver o que é que faz sentido para você ou não, tá? E essa é uma das estratégias que os contadores mais usam. Fernando, eu prefiro perder ali na margem, né? E ganhar na quantidade. Isso é uma estratégia de venda, tá? Não posso dizer para vocês que isso está errado. Isso existe, isso é uma estratégia de venda também. Só quero mostrar para vocês, otimizando tarefas operacionais repetitivas, sim, essa é uma forma que você tem de aumentar o faturamento, porque se você diminuir isso, diminui um monte de outras coisas que podem aumentar o teu faturamento. Tá certo, Luciano? Então, assim, voltando, né, não quero que vocês dizer para vocês que isso que está errado, né? Quem age dessa forma, quem negocia dessa forma, tá? Pensando só em quantidade e diminuindo o preço, mas eu quero que vocês pensem, né, no problema que isso pode trazer para vocês. Você vai captar mais clientes, cobra um preço que é mais acessível, você fecha volume e aparentemente ali o teu faturamento ele sobe. E eu vou te falar, aparentemente, deixa eu abrir minha tela aqui, eu estou tentando ver o meu tablet aqui, não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Tinha que deitar a página aqui, mas ele não deitou automaticamente. Opa, acho que é... Opa, acho que agora foi. Vamos lá. Vamos analisar friamente, né? Sem romantizar o negócio. Quando você capta cliente aqui, baixando o preço e aumentando quantidade, isso gera algumas coisas para vocês a mais, né? Vai gerar ali mais WhatsApp, mais mensagens,
mais urgências, mais retrabalho. Estou falando isso por experiência própria, tá? Como alguém que já usou essa estratégia também e sentiu na pele que isso não compensava, tá? Você vai ter mais clientes desorganizados, acaba chegando mais clientes assim para você, mais cobrança, porque eu vou te falar, os que pagam mais barato, esses são os que vão cobrar mais de você, né? E fora que muitos deles vão cobrar o que não estava combinado. Esses clientes que entram por preço são esses tipos de pessoas. Você já deve ter tido essa experiência, né? Alguém aqui já fechou com um preço barato e se arrependeu depois? Eu imagino que a maioria já deve ter passado por isso, né? E quando você traz esse cliente, olha quanta coisa esse cara traz para você. Então, no final das contas, mais clientes, quando você só usa isso como critério para você, isso aqui é igual mais trabalho. E a proposta que eu tenho de apresentar para vocês aqui agora é que vocês tenham menos trabalho, menos clientes, menos trabalho, e aumentar o ticket médio de vocês e ganhar realmente na qualidade. Eu vou mostrar por que isso, ao meu ver, hoje, é o que é mais válido para a gente, né? E aqui, além de tudo isso aqui que ele traz, eu vou te falar aqui um fator muito desgastante, o emocional. Cara, já teve mentorado que chegou e quase infartando, né? Vou até botar aqui, porque não é só dinheiro, tempo que a pessoa suga, ela suga sua energia, ela suga seu emocional. E vou te falar, muita gente já trava no início do ano porque já está emocionalmente desgastado. Já está emocionalmente desgastado. Por quê? Você aqui atrai um cliente desqualificado. E eu quero que você saia daqui da tua cabeça hoje entendendo a importância que tem você começar a qualificar o cliente que você quer colocar para dentro. Gente, não dá mais para você admitir qualquer cliente para dentro da tua carteira. Isso independente se você está começando, se você já está muito lá na frente, mesmo você que está começando, você já pode começar a se posicionar para você atrair cliente ali mais qualificado para você. Eu vou te ajudar a entender o que é um cliente qualificado, tá? Você vai sair daqui hoje sabendo qualificar um cliente e dizer para você, cara, isso aqui faz sentido para mim. Porque só, olha o que acontece quando você traz um cliente desqualificado. Cara, esse cara consome o teu tempo. E não adianta, o teu tempo é o que você tem de mais, uma das coisas mais valiosas que você tem. E você está deixando um cliente ruim consumir. Aí sabe o que acontece? A pessoa que precisaria da sua atenção, ela não vai ter. Porque você vai estar ocupado dando atenção para esse cliente desqualificado. Por isso que eu estou frisando, antes de trabalhar a estratégia aqui, eu quero trabalhar a tua mente, porque a tua mente precisa mudar, cara. Precisa mudar. Quanto tempo mais você vai aguentar se você continuar pegando o cliente assim? Esse cara, ele questiona honorário o tempo todo. Quer colocar preço no teu trabalho. E se você ainda está esbarrando com um cliente assim, me desculpa, tá? Mas grande parte da responsabilidade de você ainda estar trazendo cliente assim é responsabilidade sua. E eu sei que talvez não é isso que você esperava ouvir, né? Fernando, como assim, Fernando? É responsabilidade minha? Cara, ninguém faz com você aquilo que você não permite. Quando chega um cliente assim, cara, eu corto imediatamente, porque cliente assim não tem que andar comigo. E não adianta, você pode até achar, mas eu vou perder dinheiro. Cara, esse cara vai sugar o teu dinheiro, vai sugar o teu tempo, vai sugar a tua energia. Não vale a pena. Esse cara, ele não valoriza a sua orientação, a parte consultiva que o contador se destaca tanto. Fernando, eu não consigo oferecer serviço consultivo porque o meu cliente não valoriza isso. Cara, o cliente bom, ele valoriza o serviço consultivo. Pode ter certeza disso. Mas o cliente ruim, ele não valoriza. Ele só quer realmente o cara para cumprir as obrigações. Aí quando você gasta teu tempo com aquele cara ali, esse cara vai te trocar pelo primeiro cara que aparecer cobrando R$100 mais barato que você. Né? Esse cara, ele gera estresse,
na equipe. Ele gera estresse na equipe. Aí você pensa, poxa, estou com uma equipe desmotivada, estou com uma equipe que está exausta, que está cansada, uma equipe que não está aguentando mais, está sufocada. Cara, esse cliente é uma das razões que faz a tua equipe se sentir sufocada desse jeito. Tá vendo como isso impacta não só você? Aí a gente entra ali, poxa, eu preciso de mão de obra qualificada, preciso contratar mais pessoas, porque o que você tem de pessoas não dão conta de atender toda a demanda que vocês têm. Sendo que o problema não está em ter demanda. O problema está em você dedicar a tua energia para uma demanda que estressa a tua equipe, que não valoriza a tua orientação, que questiona o teu horário, que consome o teu tempo, que te prende no operacional. Cara, quantos contadores eu já escutei isso? Fernando, eu não consigo sair do operacional. Não consigo. Esse cliente ruim está aprendendo você no operacional. Você vai ver que quando você começar a trazer cliente mais organizado, esse cara vai facilitar mais o teu trabalho, tua equipe vai trabalhar de maneira mais leve, você vai vender mais vezes para esse cara não vai querer sugar você pagando o mínimo. Então, você vai conseguir se desprender e deixar a tua equipe trabalhando um pouco mais tranquilo e você atuar na parte estratégica, porque eu tenho certeza que você quer trabalhar na parte estratégica, você gostaria de não ser o funcionário da própria empresa. Me fala aí, quantos daqui hoje se sentem funcionários do próprio negócio? Seja sincero comigo, tá? Quantos de vocês aqui se sentem? Fernando, cara, me sinto assim. Você se sente empregado da tua própria empresa? Você se sente assim? Abre teu coração com sinceridade e me fala se você se sente assim. Porque é isso que eu tenho visto quando eu converso com os contadores. Eu, novamente, tá? Não estou dizendo que esse caminho de negociar com preço mais barato seja o caminho errado. Eu quero que você mesmo tire as suas próprias conclusões ali, porque isso vai sugar sua energia, seu tempo e sua liberdade. Eu sei que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Mas quantos de vocês gostariam de poder aproveitar mais o final de ano? Poder ter um recesso um pouco maior, poder ter relaxado, ter curtido um pouquinho mais com a família, mas por conta das responsabilidades que você precisa fazer, você não conseguiu fazer isso. Por conta de todo esse trâmite que às vezes está acontecendo já com você há muitos anos, não é de hoje que está acontecendo isso. Quantos de nós estamos passando pelas mesmas coisas há tantos anos e a gente não consegue quebrar esse ciclo? Me fala. É tempo da gente quebrar esse ciclo de escassez, quebrar esse ciclo de mentalidade de empregado do próprio negócio. É tempo de você quebrar isso. E eu sei que isso te incomoda. Eu sei que isso traz uma frustração dentro de você porque você não estudou tanto para isso. Você não se qualificou tanto para ser empregado da própria empresa. Você não se qualificou tanto para que hoje qualquer cidadão ali questione falando que você está cobrando caro. Eu sei que isso te incomoda. Eu não preciso nem perguntar para você se isso te incomoda, porque eu tenho certeza absoluta que isso te incomoda. Estou mentindo ou acertei até aqui? Até aqui o que eu estou falando está fazendo sentido? Por favor, me fala se está fazendo sentido, porque, cara, é esse o sentimento que eu tenho e é por isso que eu estou aqui hoje, para que a gente quebre esse ciclo, para que a gente nunca mais passe por isso. Né? Fernando, fato, um problema que eu estou vendo com essa reforma é o povo ligando na contabilidade, começa a perguntar 1000 coisas da reforma e depois fala que vai pensar na proposta. Como fazer para cortar isso? Tudo que a gente vai falar aqui hoje, Mariana, vai ser exatamente para resolver isso. Tudo. Sempre vão ter aqueles que se aproveitam, tá? Sempre. Você tem que se posicionar, saber o que é que você entrega, até onde você entrega e para quem você entrega. Isso é um posicionamento seu, porque sempre vão existir pessoas dessa forma, tá? E tudo que a gente vai trabalhar aqui hoje vai responder isso para você. Juliano, concordo. Quando ficamos no operacional, somos apenas donos do nosso emprego, exatamente. Venho trabalhando com a contabilidade, para a contabilidade trabalhar para mim, não eu para ela. É exatamente isso, Juliano. É exatamente esse sentimento. E a gente precisa... O fato é, o que a gente está fazendo talvez não esteja dando certo. Então, se não está dando certo, eu preciso mudar de estratégia. Não faz sentido a gente ficar insistindo na mesma estratégia que está dando errado há tanto tempo. É isso que a gente precisa entender hoje e a gente ver qual o caminho que eu posso ir que pode dar certo.
Então vamos lá. Mostrei aqui o caminho 1, que é o caminho que é mais feito de coração. Mais de 90% dos contadores vão seguir esse caminho em 2026 de novo. Mesmo sabendo que esse caminho vai, talvez, prejudicar a sua saúde, prejudicar a sua empresa. Mais de 90% vai escolher esse caminho aqui. Mas você não faz parte desse 90%. Eu diria até mais, 99% vão escolher esse caminho aqui. Mas você faz parte do 1%. Tô certo ou tô errado? Você faz parte do 1%. Você não vai ser esses 99% que escolhe pelo caminho mais fácil. Você não vai escolher. Você vai fazer parte desse 1%. Você é a resistência, como falam por aí, né? Você é a resistência. Você não vai fazer parte de 99%, vai fazer parte de 1%. Então vamos lá. Qual o segundo caminho que eu tenho para propor para vocês aqui? Menos clientes, preço maior, mais critério. Pela sua saúde emocional, pelo bem da tua família, pela tua realização profissional. Eu torço para que você escolha o segundo caminho. Novamente, não estou aqui para dizer para você qual que é o certo e qual que é errado. Eu estou aqui para, de alguma forma, te apontar um caminho que faça mais sentido para você. Porque só, nesse segundo cenário aqui, o contador, ele faz justamente o oposto. Quando ele segue esses critérios aqui, ele diminui quantidade, aumenta preço, eleva o nível do cliente. Cara, você trabalhar com cliente com outra mentalidade, meu Deus, que coisa diferente. Alguém aqui tem algum cliente que é muito diferenciado? Fernando, caramba, comenta aqui para mim no chat. Você tem pelo menos um cliente hoje que você olha assim, Fernando, cara, se eu tivesse mais 10 desse daqui, faria mais do meu 2026 melhor. Cara, trabalhar com um cliente com outra mentalidade, com outro nível de cabeça, cara, é maravilhoso demais. Esse cara não te perturba, esse cara é obediente, esse cara, ele é propagador do teu negócio, ele te divulga mais, ele tá sempre interagindo com você, ele entende que, embora você cuide da empresa dele, ele entende que a empresa dele é responsabilidade dele. Você não é babá de gente grande. Esse é o nível quando você trabalha com um cara que tem outra mentalidade. Né? E quando o nível do cliente sobe, o tipo de conversa também muda. Você não vai ficar perdendo tempo mais dando papinha de criança para empresário com marmanjo. Você não vai perder mais tempo fazendo isso, porque aqui a conversa muda. Aqui o cliente te escuta. Não é aquele cliente que você fala, entra no ouvido, sai no outro, não. Aqui o cliente ele vai te escutar. Aqui ele confia mais em você. Ele não te considera uma obrigação, ele considera você, cara, o médico da empresa dele, um braço na gestão da empresa dele. Esse cara, ele confia em você. É muito bom quando o cara fala, Fernando, o que você me falar, eu vou fazer. Cara, é muito bom quando o cliente fala, o que é que eu posso fazer, Juliano? O que é que eu posso fazer, Andréia? E você falar e o cara vai te obedecer. Esse cara executa melhor. Ele não só ouve, ele vai lá e executa tudo da maneira com que você falou para ele. Esse cara paga em dia. Que coisa maravilhosa, né? O cara fica atrasando, porque muita gente foi passear no Natal, no Ano Novo, e eu tenho certeza que atrasou o teu honorário. Você deve ter visto algum cliente, os clientes luxando lá, várias comemorações, bebidas caras, ambientes lindos, viajando, mas vai deixar para acertar com você quando voltar do recesso. Né? Esse cliente aqui, ele paga em dia para você. A valorização, ele valoriza sua orientação e não a sua obrigação. Ele enxerga o contador como parceiro e não como custo. Vocês conseguem enxergar a vantagem que tem, gente, em vocês trazerem esse tipo de cliente e não partir para a escolha de baixar teu preço para ganhar na quantidade? Você percebe? Eu preciso que vocês percebam isso. Uma coisa muito importante que tem aqui. Nesse modelo aqui que eu estou propondo para vocês, menos clientes, preço maior e mais critério, né? Menos clientes é igual mais
resultados. Porque não só você vai ter uma operação melhor, você vai conseguir trazer mais depoimentos para dentro do teu escritório. Porque um cara que é mais organizado, que te escuta mais, que executa mais o que você vai falar, esse cara tende a ter mais resultado. Eu sei que muitos de vocês falam para o cliente de vocês para fazer, ó, faz isso, cara. Se organiza nisso. Separa isso daqui, faz tudo isso. E os caras não fazem. O cara não tem resultado, ele vai falar depois que não tem resultado por sua culpa. Mas você sabe que você fala pro cara todos os dias. Eu converso com vocês, vocês falam, já falei pro empresário, faz isso, mas o cara não faz. Ele não separa a conta dele, ele mistura tudo, ele esconde para mim tudo que entra dentro da empresa dele de verdade, ele só passa aquilo que ele quer. Você informa para ele certinho. Agora, quando você foca nisso, em menos clientes com mais qualidade, esses caras executam mais e esses caras têm mais resultado. Eu estou falando de cliente que vai ser case de sucesso para você. Fernando, hoje eu tenho ausência de cases de sucesso. Estou falando de resultado de verdade, sabe? Aqui, você começa a trazer clientes que vão ter resultado. E no final das contas, eu sei que é isso que você quer. Dinheiro é bom, gente. Eu sei que dinheiro é bom. Mas quando você tem um cliente que gerou resultado, que teve crescimento por conta daquilo que você mostrou para ele, não sei como você se sente, mas para mim, isso é recompensador. Isso é bom demais. Faz a gente entender que a gente não trabalha só pelo dinheiro, né? E é óbvio, de novo, sem hipocrisia. Dinheiro é bom, mas a gente não trabalha só por isso. E quando você vê o cliente tendo esse resultado, você vê, poxa, valeu a pena. Tá valendo a pena tudo que eu tô fazendo, né? Então, é isso que eu preciso que a gente consiga, olhe para hoje. Olhando para 2026, eu preciso fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Vamos olhar para esse ano agora, e vamos se fazer essa pergunta. Você quer crescer acumulando mais tarefas ou você quer crescer tomando decisões melhores? Como que você quer crescer hoje? Você quer ser um acumulador de tarefas? É isso que você quer? Eu tenho certeza absoluta que ninguém quer ser. Vocês já estão saturados, ninguém quer já ter mais chuva de tarefa, não. Ninguém está querendo isso, não. Fala, Juliana, pode abrir teu microfone, meu querido. Bom, eu estava observando ali, ouvindo comentário ali, e realmente a gente tem clientes que, quando começaram a ouvir a contabilidade, não só fiscal e folha de pagamento, a entender quando a gente manda aquele balancete para o cliente e discrimina para ele o que é cada situação daquela ali, começa a comparar com o DRE que ele tem na empresa dele, ele começa a ver para onde é que ele está jogando o dinheiro dele. E eu tenho 3 cases de sucessos aqui, só como depoimento, de clientes que, quando começaram a ouvir a contabilidade, quase que dobraram o faturamento por não desperdiçar o dinheiro que eles conseguiam aplicar em outro local onde melhorou a qualidade de atendimento e outros afins que não foram decisões tomadas pela contabilidade, e sim decisões tomadas através de dados que a contabilidade forneceu para eles. Isso foi pelo que você estava comentando ali, e aqui na região da Grande Florianópolis a gente passa por um grande problema da precificação baixa e excesso de pessoas com contabilidade próxima, assim, de excesso de contabilidades na região próxima. Por exemplo, vou dizer que em uma quadra da onde eu resido, aqui, cidade vizinha Florianópolis, aqui em Santa Catarina, tem 5 contabilidades. Eu já fui em prédio no centro de Florianópolis, assim, que cada andar tinha uma contabilidade. E a gente acaba caindo numa, perdão da palavra, numa prostituição, assim, referente aos serviços que dificulta a gente trazer aquilo que o cliente quer, mas ele não quer pagar, porque o outro promete a mesma coisa por um valor mais baixo. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Fazer o cliente enxergar que não é só o valor, a gente vai oferecer o serviço e entregar o serviço. Porém, tem outros clientes que acabam que deixam a gente na mão pelo fato de que o outro diz que vai entregar a mesma coisa, continua mantendo só a entrega de guia para pagar mais barato. Exatamente. Exatamente, exatamente. Cara, e é isso daí, Juliano. Obrigado até por compartilhar, cara. Que é possível, gente. O Juliano já está com a gente já há um bom tempo já. Ele já teve uma experiência lá dentro da grupo de mentoria. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da história dele também. Estou falando para vocês que é possível. Se o Juliano tem, se outros contadores têm, né? Por que é que vocês não podem ter?
É totalmente possível que vocês também consigam isso. Sendo que vocês precisam se responder isso hoje. Até quando vocês vão ser acumuladores de tarefas? Vocês precisamos tomar decisões melhores. E essa aula de hoje não é sobre trabalhar mais, não é sobre isso. É o contrário. Eu juro a você, cada vez mais, agora com filho, né, a percepção muda totalmente, né? Muda cada vez mais. A minha ideia é que cada vez eu trabalhe menos e eu veja dinheiro entrando, gente. A gente precisa disso. Não tem gente que fica se gloriando de falar que está enrolado. Como é que você está, Juliano? Estou todo enrolado. Cara, isso não é motivo para você se gloriar, não. Não é motivo. Você tem que pensar, cara, se eu estou todo enrolado, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu não viva todo enrolado. O que é que você pode fazer para isso, né? Essa aula é sobre esse nosso encontro aqui. Nem sei se eu posso chamar de aula, né? Não sei se é exatamente uma aula. Mas esse nosso encontro aqui é sobre você entender qual é o modelo de crescimento que você está alimentando hoje. Qual modelo que você está aplicando hoje? Se você está aplicando esse mesmo modelo aqui, não está dando certo. Então, vamos lá. Acho que todo mundo... fez sentido para todo mundo qual é o melhor caminho aqui? Ficou claro para vocês? Eu falo o tempo todo que eu não quero aqui dizer para vocês, faz isso daqui porque eu não sou dono da verdade, não. Mas eu quero ser um influenciador de vocês para que vocês olhem, realmente, Fernando, eu entendi. Durante muito tempo eu tenho escolhido o caminho 1, mas esse ano, 2022, eu vou escolher o caminho 2. Eu vou escolher o segundo caminho. Comenta aqui para mim quem é que vai escolher o caminho 2. Fernando, eu vou escolher o segundo caminho. Comenta aqui, por favor. Toda vez que você escreve, eu peço para vocês comentarem, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu sou cristão, né? Todo mundo já sabe disso, né? Então eu acredito demais que quando a gente verbaliza, a gente meio que assume um compromisso público, né? E a gente começa a criar um campo ao nosso redor de um novo movimento, de uma nova mentalidade. Então, por isso que eu peço, cara, escreve aqui, vou fazer o caminho 2, ou você vai continuar fazendo o caminho 1. Não tem problema também não, tá, gente? Se você quiser continuar fazendo o caminho 1, é contigo. Eu acredito que não seja o mais saudável. Eu quero que você escolha fazer o caminho 2. Então, comenta aqui, Fernando, eu vou fazer o caminho 2. Eu vou escolher o segundo caminho. Comenta aqui comigo para a gente poder trabalhar essa mentalidade, esse pensamento nosso junto. Agora, vamos lá. Falei sobre isso para primeiro virar essa chave na cabeça de vocês. Fernando, como que eu faço isso? Eu quero, na prática aqui agora, mostrar de verdade uma estratégia para vocês aplicarem e vocês terem esse tipo de resultado, conseguir mudar a história de vocês, tá? 2026 é o ano da gente mudar a nossa história. Não dá mais para ficar a gente repetindo ciclos na nossa vida. Nós vamos criar novos ciclos e esses ciclos vão ser melhores do que todos os ciclos que nós já vivemos até aqui. Beleza? Vamos lá. Na prática, agora, eu vou mostrar para vocês uma estratégia que eu aplico com os meus mentorados e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Inclusive, ao final desse encontro aqui, eu vou oferecer para vocês, vou liberar 10 vagas para que vocês tenham uma consultoria individual comigo de 30 dias. Eu vou falar mais detalhes sobre isso no final, né? Eu vou dar isso de presente, um presente porque vai ser um preço muito simbólico, né, para a gente poder estar junto, e eu vou estar com você, você é o seu consultor particular. Durante 30 dias a gente vai andar junto e você vai ter acesso diretamente a mim. E mais para o final eu vou falar. Eu quero que vocês vejam uma estratégia para vocês verem se faz sentido, tá? E se fizer sentido, depois a gente decide se a gente continua andando junto ou não. Beleza? Vamos lá. Essa estratégia é uma estratégia usada no meio digital, tá? É usada online. O pessoal que trabalha com infoprodutos, né, essas plaquinhas aqui que vocês veem atrás de mim, são plaquinhas de vários faturamentos que eu já fiz, né, ao longo de um tempo, usando essa mesma estratégia. Agarrou a cadeira aqui. Usando essa mesma estratégia. Então, o que eu estou te falando é algo validado, é algo que já gera resultado, que dá certo. E a minha proposta sempre é trazer o que temos no mundo digital para o mundo da contabilidade. Porque, gente, olha só, qual é o ideal do mundo, né? Todo empreendedor inteligente, ele olha um modelo de negócios, ele vê que dá certo, ele replica isso dentro do negócio dele. O que o contador faz? Ele vê o que outro contador faz e ele replica. E, às vezes, esse contador está fazendo tudo errado. Aí, qual é o resultado disso? Um monte de contador replicando estratégias erradas. Entende? Então, não adianta você fazer o que o seu colega faz. Não adianta você fazer o que o seu colega faz. Às vezes, vale a pena você buscar estratégias
em outros lugares, pegar outros lugares como referência, né? E essa estratégia que eu vou mostrar para aqui hoje para vocês é justamente usada no meio digital e que vocês também podem aplicar, tá? Aqui eu vou falar para vocês de um funil de captação que você não precisa de agência, você pode investir pouco, tem a opção de você não investir nada, se você quiser também, tá? Mas eu não vou ser mentiroso para você, né? Ou iludir você, falar assim, cara, você não vai investir nada e vai ter o mesmo resultado de alguém que investe. Não posso dizer isso para você. É óbvio que quem investe, mesmo que pouco, vai ter mais resultado, tá? Essa estratégia não vai exigir um investimento gigantesco. Não vai, tá? Essa estratégia não vai fazer com que você dependa de agência para fazer nada. Você vai ser totalmente capaz de executar o que eu vou mostrar para você aqui. E você também não vai precisar aparecer. Você não vai precisar colocar o teu rosto. Se você não quiser, Fernando, eu quero aparecer, vai nessa tua força. Não tem problema nenhum. Mas você não vai precisar, você não vai ser obrigado a aparecer, porque eu sei que isso é um problema que muitos contadores têm, que, Fernando, eu não quero aparecer. E tá tudo bem, não tem problema, tá? Então vamos lá. Durante muitos anos a gente ouviu falar sobre o funil de vendas. Alguém que já ouviu falar sobre funil de vendas? Comenta eu aqui nos comentários. É um dos termos mais utilizados dentro do marketing, não só dentro da contabilidade, quanto fora da contabilidade também. Então, muito contador sabe o que é um funil de vendas. Basicamente, se você não sabe o que se trata isso, não tem importância também. Dentro do marketing, é formato de um funil mesmo. Uma boca largona, ele vai afunilando, e a ideia é que existem fases dentro desse funil. Primeira fase é o topo de funil, é onde entra a maior quantidade de pessoas. Aqui o público ele é grande, mas pouco qualificado. Você acaba até, muitas vezes, nem tendo controle sobre a quantidade de pessoas qualificadas que entram ali. E acaba entrando muita gente desqualificada e você perde muito tempo para chegar de verdade onde estão as pessoas qualificadas. Esse aqui é o topo. Você coloca, no marketing ele fala, cara, vou mandar 1000 pessoas para você, Juliana. Vou mandar 1000 pessoas para você, Andréia. Ele começa a falar que vai mandar um monte de quantidade para você, né, para Fernanda, para o James. Ele vai mandar um monte de quantidade. Sendo que você vai ter que filtrar essa quantidade de pessoas para você encontrar quem está preparado, quem está qualificado para comprar de você. Existe isso? Isso está errado? Fernanda? Não, não está errado. Mas para mim está defasado. Não dá mais. Eu não trabalho mais com funil de vendas tradicional. Na segunda, aqui vamos manter o exemplo de 1000 pessoas, tá? Então, colocou 1000 pessoas no funil. No meio do funil, depois que você já limpou aquela cabeçada toda que entrou ali, você chegou na metade do funil, você começou a chegar pessoas ali, é um público que sabe que precisa tomar uma decisão. No topo tem um monte de curioso. Por isso que você contrata, às vezes, muita agência e você recebe mensagem, ligação de um monte de pessoa nada a ver. É o topo de funil. Então, quando você tenta falar com esse tipo de pessoa para depois filtrar, você vai atrair esse monte de gente. No meio do funil, depois que você filtrou, gastou tempo, esforço e energia, você limpou parte daquela galera e você conseguiu diminuir um pouquinho aquela quantidade. De 1000 caiu para 200 pessoas. Agora são 200 pessoas que sabem que precisam tomar uma decisão. Não estão determinadas a tomar uma decisão ainda. Elas precisam ser conscientizadas e convencidas. Tá? Aqui, a pessoa está um pouco mais aquecida, mas ainda é uma pessoa um pouco fria para você. Você vai ter um trabalhinho. E depois, por fim, a gente chega ao fundo de funil. O fundo de funil, a gente já caiu de 1000 pessoas para 40 pessoas. Ali é um público qualificado para compra. Ali é um público que está encaixado dentro do perfil que você quer, que já está mais consciente de que ele precisa de você, que valoriza mais você. Então, só, eu estou falando que você saiu de 1000 pessoas para chegar a 40 pessoas qualificadas. E olha só, público qualificado para compra. Não estou dizendo que é um público que vai comprar de você, porque aí são outros 500. 40 pessoas de 1000 que estão qualificadas, mas não que necessariamente vão comprar de você. Então, esse trabalho todo, de 1000, 40. Dessas 40 pessoas, a média de conversão é que você, de 40, você vai converter de 5 a 10 clientes dessas 40 pessoas. Então, eu estou falando aqui de uma conversão de 1%. Agora, eu quero que você pense, cara, vale a pena esse esforço? Gastar tanto tempo,
tanta energia para uma conversão de 1%, porque, olha só, não estou nem falando de custo aqui. Quanto que você gastou para, às vezes, colocar 1.000 pessoas no teu funil? Porque isso vai gerar grana. Se você não tiver tráfego orgânico, o que é tráfego orgânico? Se você não tiver fonte de clientes sem precisar gastar dinheiro, por exemplo, hoje eu coloquei vocês daqui nessa sala, tem 21 pessoas aqui nessa sala. Eu não gastei zero de tráfego para isso. Mas eu tenho uma base de pessoas, de contadores, que eu convidei para participar dessa aula. Mas se você não tem uma base de contatos, você vai precisar gastar dinheiro, money, farpa, faz-me rir, grana, para poder trazer clientes para dentro do funil. E quem não tem grana para trazer 1.000 pessoas para dentro do funil? Entende? Porque não é qualquer valor que vai trazer 1.000 pessoas para dentro do funil. É isso que eu quero que você pense. Você vai gastar tudo isso, vai se sacrificar tanto, para no final de 1.000 pessoas, você vai chegar a converter, se tiver muita sorte, 10 pessoas. Se tiver menos sorte, 5 pessoas. Então, de 5 a 1%. E a média de tempo para você conseguir fazer isso, para implementar um funil tradicional, é de 6 meses. E em muitos casos, isso passa fácil de 6 meses. Você vê que qualquer agência te fala assim, Fernando, me contrata que em 3 meses eu te dou resultado. Eles falam 3 meses, né, em média. Isso para começar a chegar no meio de funil ali. Desculpa, tá? Eu estou tentando falar o menos termo técnico aqui para vocês, tá? Que o propósito aqui não é esse, não. Quem me conhece sabe que eu não sou esse cara de ficar falando termo técnico, não. Estou tentando ser o mais leigo possível ali. Então, o cara vai levar 6 meses para conseguir, de repente, trazer algum resultado, um resultado de 1% para você. Vale a pena? Não vou dizer para vocês que não vale a pena. Eu quero que vocês se respondam. Respondam para você mesmo. Isso vale a pena? Esse sacrifício todo, gastar esse tempo todo, esse esforço, esse dinheiro todo para conseguir fazer isso? Beleza, Fernando, você está falando para mim de algo que não funciona. O que é que funciona? Aqui entra a minha metodologia. A metodologia do Fernando vai contra o que qualquer mercado do marketing, inclusive até do mercado contábil também, do que eles pensam. A minha estratégia, a minha metodologia é do funil invertido. Guarda esse termo porque vocês vão ouvir falar demais dele em 2026. Eu já trabalho com funil invertido tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. Né? A minha metodologia é essa. Qual o fundamento dessa metodologia? Ao invés de eu gastar tempo, esforço e dinheiro para falar com um montão de curioso para no final converter uma base pequena, eu quero fazer você se comunicar diretamente com quem já está preparado para comprar de você. Depois que você botou dinheiro no bolso, botou grana no bolso, aumentou teu faturamento, agora você pega dinheiro e vai investir em outras estratégias de marketing para garimpar esse público que está menos aquecido. Porque não quer dizer que esse aqui a gente vai jogar fora, não, gente. A minha questão é, não faz sentido eu gastar dinheiro primeiro para falar com essa galera, para depois eu botar dinheiro no bolso. Primeiro eu quero que vocês ponham dinheiro no bolso, para depois, com grana para investir, vocês vão garimpar de maneira estratégica para poder pegar quem ficou para trás. Essa é a estratégia do funil invertido, tá? Essa estratégia, para mim, deu muito certo, porque eu economizo meu tempo, tá? Isso elimina aquela necessidade de conduzir a pessoa até o fechamento, porque quando você traz uma pessoa assim, essa pessoa já está preparada para comprar de você. Então é mais rápido, melhor conversão, taxa de conversão. Então eu entro para a reunião, então se antes de 10 reuniões eu fechava uma, agora de 10 eu vou fechar 5, vou fechar 6, 7, dependendo de como você desenrola dentro de uma reunião. Então minha taxa de conversão, ela melhora demais e reduz meu custo. Eu consigo manter uma operação hoje sem a necessidade de ficar contratando agência, investindo tráfego o tempo todo. Você consegue fazer isso em menos etapas, então gasta menos dinheiro. Aquele funil lá, você passa por várias etapas. Em cada etapa desse, você vai gastar grana, vai gastar dinheiro. Então, essas são as vantagens do funil invertido. Vamos para a prática agora, como é que eu aplico o funil invertido, tá? Primeiro, a gente está tornando vocês aqui estratégico, tá, gente? Vocês vão sair daqui hoje com a mentalidade estratégica. Não é de fazer postzinho no Facebook, fazer postzinho no Instagram, porque isso não vai mudar a vida de vocês. Não vai. Faz parte, mas não vai mudar. Vocês precisam ter estratégia nisso. Então, vamos lá. Primeira etapa do funil é o teu público de ouro. Fernando, o que é o público de ouro? Isso é um termo que a gente usa aqui dentro da mentoria para qualificar a pessoa que você gostaria de ter muito mais clientes igual aquela pessoa ali. Então, hoje, qual é o tipo de cliente que você gostaria de ter? Se você pudesse, teria mais 1.000 dele dentro da tua carteira. Se responda isso. Se você tiver até uma opinião já, coloca aqui no chat para mim, eu quero saber.
Fernando, para mim, um tipo de cliente que se eu pudesse eu teria mais 1000 dele, é o cliente assim, 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 assado. Comenta aqui para mim, para eu saber o que é que está na cabeça de vocês, o que é um cliente qualificado para vocês. Porque um cliente qualificado, gente, vai mudar de pessoa para pessoa. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, né? Para Marielle pode ser outra, para Luciana Almeida pode ser outra. Então, isso depende de cada contador. Não tem padrão de público qualificado, público de ouro, não, tá? Isso vai depender muito do que vocês têm como estratégia. Tem gente que considera o MEI como um público qualificado. E tem contador que foge, que nem o diabo foge da cruz do MEI. Entende? E tá tudo bem. Tem contadores meus mentorados aqui que eles atendem só lucro real, lucro presumido. Isso é estratégia, tá? Então não tem certo, não tem errado. Tem o que faz sentido para você agora. Então vamos lá. O que é que você precisa descobrir sobre esse teu público para que você consiga aplicar esse funil? O que é que esse cara quer? Mas sem aquele mais do mesmo, sabe? Aquele que quer economizar imposto, quer pagar menos imposto. Isso é muito repetitivo. Isso é real, eu sei que isso é real, né? Mas isso não é a fundo o que ele quer. Ele quer algo mais profundo que isso. Por que pagar imposto suga tanto ele, prejudica tanto a ele? Esse dinheiro, por que faz tanta falta? É só por pagar menos? Tem outras influências. Quais os problemas que esse cara enfrenta no dia a dia? Você já parou para pensar, gente? Se coloca no lugar do empresário que você quer atender, entenda quais os problemas que ele enfrenta. Porque em cima de cada problema você vai criar um novo serviço para vender e para faturar mais. A grana está no problema. Escreve e anota no teu caderno, não sei se você está anotando isso daí, anota aí, o dinheiro está no problema. Gente, problema não é ruim, problema é bom, porque quanto mais problemas existem contadores que resolvem problemas. Vocês resolvem, vocês têm solução. E aquilo que você não tem solução para o problema do cara, você cria solução para o problema dele. Mas para isso, você precisa entender qual é o problema que o cara tem e que eu resolvo. Então você precisa ter acesso a essas informações. Quais são os sonhos, os desejos desse cara? O que é que esse cara sonha? A empresa dele vai ajudar ele a realizar alguns sonhos, mas o sonho dele não é exatamente a empresa, né? Às vezes esse cara, ele está pensando em construir um legado. Às vezes ele tem um filho, tem uma filha, e tudo que ele pensa em um dia ter o negócio dele tocando, né, sendo um negócio lucrativo, para que ele não precise ficar tanto tempo na empresa e ele possa ver a filha dele crescer, ele possa aproveitar as festas de final de ano, ele possa tirar 2, 3 férias ao ano ali e aproveitar com a família, levar a família num bom restaurante, para uma viagem que ele gostaria. Olha só os sonhos. Você observa, gente, porque só, por trás de todo CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa. E você precisa entender o que é que o CPF quer. Não só o que o CNPJ quer. Você precisa entender o que o CPF quer. Então, quais são os sonhos desse cara? Às vezes o teu cliente já falou para você. Teve um cliente que falou para mim, ele falou brincando, cara, meu sonho é dar um passeio de helicóptero. Ele falou aquilo, mas aquilo estava dentro dele. Até a gente até riu, assim, caramba, legal, diferente. Mas era o que o cara queria. Né? Teve um outro contador que o que ele mais queria, ele já está mais coroa, né? E ele falou assim, Fernando, cara, o que eu mais quero, eu tenho funcionário aqui que se dedica tanto a mim, que eu queria muito, eles são família, eles nem são mais funcionários, são família. Eu queria dar mais reconhecimento, queria fazer mais por eles, queria poder pagar uma faculdade. Era esse o sonho do cara, entende? Então você precisa entender o que é que motiva o cara a ter a empresa dele. Tá? Quais são os lugares que ele frequenta? Você sabe quais são os lugares que teu público frequenta? Esses dias eu assisti um vídeo que mostrou para mim que os empresários grandes, pessoa que fatura muito, eles frequentam corrida de Fórmula 1. Você sabia disso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí nessa entrevista, muitos empresários multimilionários, bilionários que estavam ali, eles nem assistiram a corrida. Eles foram única e exclusivamente para poder apertar mãos dentro daquele evento. Olha essa coisa legal. Eu não tinha parado para pensar nisso. Você que quer pegar um cliente de ticket maior, um ticket mais caro, de repente, os lugares que você vai frequentar, eles vão ter que mudar. Você precisa estar nos lugares onde esse cliente de um ticket maior, onde ele está. Então, quais são os lugares que ele frequenta? Você sabe disso? Quais são os interesses dele? De repente, qual o segmento, qual o porte da empresa, qual o faturamento que ele tem, né, o setor de atuação, o número de funcionários. De repente, tudo isso vai ser informação útil para você montar a sua estratégia. Então, entendi quem é o meu público, agora eu posso vender para ele. Gente, não tem como eu querer vender para vocês se eu não entender de vocês.
Se eu não entender do dia a dia de vocês. Eu, às vezes, compro curso de contabilidade. Olha só, eu compro o curso de contabilidade para poder entender o que é que vocês estão passando. Por exemplo, eu comprei um curso agora de reforma tributária. Eu nem pego cliente, eu não exerço essa profissão. Mas eu peguei porque eu quero entender mais a fundo o que é que vocês estão falando, qual está sendo a dificuldade. Então, vocês precisam. Não adianta, se vocês não entenderem do público de vocês, vocês vão continuar vendendo só contabilidade. E me desculpa falar, o empresário, ele não quer comprar contabilidade. Não quer. Porque ele não sabe o que a contabilidade faz. Infelizmente, a gente vive numa classe muito ignorante, que são os empresários, né? É falta de conhecimento, a gente não é instruído. Então, se vocês venderem contabilidade, eles não vão querer comprar. Agora, quando vocês vendem a solução para o problema que eles estão passando, a isso eles querem comprar, tá? Aqui é o público de olho. Então, eu vou dar para vocês aqui agora quais são os critérios para você definir o público de olho. Vocês anota isso, pelo amor de Deus. Você que ficar até o final, eu vou entregar como presente essa apresentação aqui também, fica despreocupado, mas eu falo para anotar porque isso ajuda você a memorizar. O que eu vou te passar aqui agora são alguns critérios que eu venho testando ao longo de muitos anos para que você qualifique o cliente de vocês. Quando eu falo para você, qual o teu cliente qualificado, qual o teu cliente de ouro, o pessoal, ele acha que sabe, né? Não, eu tenho isso já definido, mas na verdade isso não está. A grande realidade que não está. Então, anota aí, primeiro critério de comportamento. Você vai observar o comportamento dessa pessoa que você está querendo captar, que você está levando para uma reunião, e vai observar. Ela escuta a orientação ou só pede para dar um jeito? Tem cliente, cara, que ele não quer saber como se resolve, não quer orientação para evitar o problema. Ele, resolve aí, cara. Essa é a tua responsabilidade. Te contratei para isso. Você quer continuar atraindo mais cliente assim? Comportamento, o cliente já começou, aquela pessoa já começou na sua reunião de qualificação, já começou a demonstrar que ela só joga no teu peito, você que se vira, isso já é um critério para você desqualificar essa pessoa. Ela pergunta, como eu faço melhor? Ou ela só pergunta, quando é que eu vou pagar? Beleza, qual a data que eu tenho que pagar? Que a pessoa que ela é criteriosa, um cliente melhor, um cliente qualificado, ela quer entender como é que eu posso tornar o processo um processo melhor. Como é que eu posso facilitar o nosso trabalho, o nosso tempo junto aqui? Essa é a mentalidade de um empresário. Ele executa o que você orienta ou ele sempre ignora? Você está falando com o cliente há anos, cara. Eu falei com uma contadora esses dias, que alguém roubou o cliente dela, né? Aí eu falei, poxa, mas você já tinha falado, dado essas orientações? Ela falou, Fernando, eu falei várias e várias e várias vezes para fazer isso. Mas a esposa dele cuidava da parte do financeiro, aí ele não queria entrar em atrito com a esposa e tudo mais, e o problema cresceu. Aí chegou outra pessoa, fez aquele problema crescer, aí o empresário esquece que você alertou ele sobre isso. Então você tem que entender, o cara está seguindo o que se orienta ou ele sempre ignora? Segundo critério de responsabilidade. Ele entrega documentos no prazo? Você pede, ele é cuidadoso? Ou ele entrega tudo no sufoco para você? Chegou aos 45 do segundo tempo, se vira aí, toma aí, resolve. Ele assume erros ou sempre terceiriza a culpa? A culpa sempre é do contador. Não é ele que não viu, não é ele que é desorganizado, não é ele que não obedeceu o que você falou. Ele entende que a empresa é responsabilidade dele? Ou ele acha que quando ele contrata o contador, cara, tudo que der errado agora o problema é teu. É tua responsabilidade. Cara, a responsabilidade da empresa é do empresário. A empresa é dele. Você vai orientar, vai ajudar, vai fazer os ajustes necessários, mas a responsabilidade é dele. Se o cara não entende essa responsabilidade, isso pode ser um critério para você entender que não faz sentido você colocar esse cliente para dentro. Terceiro critério de relação com o preço. Esse cara pergunta preço antes de entender o serviço? Eu tomo sempre muito cuidado com isso. Gente, eu sei que o preço é algo importante, eu sei que isso é importante, mas para mim, preço é a última coisa a ser falada. E o cara que está o tempo todo, mas quanto você cobra? Mas quanto que é? Esse cara só está atrás de preço. Entende? E a gente precisa abrir os olhos para isso. Eu estou atraindo cliente que só estou em busca, em atrás de preço comigo. Ele compara você com o contador que faz mais barato? Isso é inadmissível. O contador, o empresário que chega para você e fala, mas eu fiz uma reunião com o teu colega aqui do Rio de Janeiro e ele cobra mais barato que você. Cara, manda esse cara catar coquinho, plantar banana, fazer o que ele quiser, mas esse cara não bota esse cara para dentro, porque esse cara vai ser uma perturbação na tua vida. Aí você às vezes fica lutando, se esforçando ainda para botar esse cara para dentro. O cara já falou, o colega ali cobra mais barato que você. Meu querido, vai na paz, fecha com ele.
Eu sei que às vezes bate, né? Que você fica assim, cara, eu vou falar não, Fernando. É posicionamento. Gente, você vai ver que muitas vezes é blefe. E quando o cara fala isso com você e você corta ele na hora, esse cara volta atrás. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu de eu entrar numa reunião e o cara falar alguma coisa parecida. Falei, cara, fecha com esse cara que tá muito bom. Fecha com ele, vai lá. Talvez realmente não seja pra gente poder trabalhar junto, não. Aí o cara, não, mas calma aí. E o cara volta atrás. Então, assim, é posicionamento. Muita gente blefa, né? Então, assim, você pode usar isso. Ele tenta renegociar o tempo todo. Negociação faz parte, mas o cara fica batendo nisso o tempo todo, é complicado. Então, critério de relação com o preço. Quarto critério, o critério de energia emocional. Esse cara te deixa drenado depois da conversa? Alguém que já fez uma reunião com uma pessoa que quando terminou aquela reunião, meu irmão, parece que a tua alma foi embora. Parece que você deixou um pedacinho de você dentro daquela reunião. Já aconteceu isso contigo? Já teve reuniões que quando eu terminei, eu falei, graças a Deus que terminou. Eu não aguentava mais ficar nessa reunião. Até que ponto vale a pena você manter esse cara ou tentar botar esse cara para dentro da tua carteira? Esse cara gera ansiedade antes de responder a mensagem. É o cara que fica, e aí? Já viu? E aí, para quando isso? O tempo todo te mandando mensagem perturbando, você já falou que vai ver, que vai responder em tal tempo, ele continua mandando mensagem o tempo todo. Esse cara, tudo é urgência para ele. Tudo, cara, mas é urgente. Você precisa dar um jeito, resolve. Eu preciso disso para amanhã. Critério de energia emocional. Gente, não carregue clientes para 2026 que sugam as tuas energias. Se o teu emocional estiver ruim, esquece, você não vai conseguir atender ninguém. Você não vai conseguir atender ninguém se você manter esses clientes que sugam a tua energia emocional. Você não vai conseguir. Faça um favor para você mesmo. Se despeça de clientes assim. E a partir de hoje, não permita que mais clientes assim, desse jeito, entrem para a tua carteira. De acordo? Vamos lá. Agora a gente entra em critério financeiro. Por que eu falei critério financeiro por último, gente? Porque muita gente usa o critério financeiro como principal fator. Ah, quem é o cliente de ouro para você? É o cliente que pode pagar. Eu já falei com uma contadora, né, que ela falou assim, Fernando, eu quero botar cliente para dentro, né, e pagar minhas contas e tudo mais. Então o critério dela é só o cliente ter dinheiro. Gente, não usem o critério financeiro como o critério principal para você qualificar os seus clientes. Mas, sim, ele é um critério importante. Ele é um critério que não pode ser ignorado, né? Agora, vamos entender como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente faz isso? Tem critérios para você escolher ali teu cliente. Então, se você vai, por exemplo, falar quer vender do teu honorário, teu ticket médio de R$ 500, a gente precisa ter na nossa cabeça uma determinada conta. Em média, o honorário contábil ele representa 2% do faturamento do empresário. Entre 2% a 5%, tá? Mas eu vou trabalhar aqui com a margem mínima. Sabendo disso, né? Se eu quero vender um honorário de R$ 500, eu preciso começar a me comunicar com clientes que já fatura pelo menos R$ 25. Entende? R$ 500, esse cara tem que ter o faturamento mínimo de 25 mil. Eu estou dando para vocês aqui a métrica, anota isso, porque se você for fazer a reunião com um cara que fatura 10 mil e você quiser cobrar 500, infelizmente, talvez esse cara, a sua proposta vai ficar caro para ele. E não é que esteja caro, mas está caro para o que ele pode pagar naquele momento, tá? Está caro porque ele pode pagar no momento. Então, R$ 500, esse cara tem que faturar pelo menos 25 mil, tá? Honorário de R$ 800. R$ 800. Esse cara precisa faturar pelo menos R$ 40 mil. Não adianta você querer vender um honorário de R$ 800. Eu tô falando isso, gente, porque isso também aqui é um critério, tá? Se você vai fazer uma oferta para um empresário, você tem que fazer uma oferta que caiba no orçamento, o quanto ele pode pagar. Porque senão, no final, ele vai falar para você o quê? Que tá caro. Não é isso que a gente escuta muitas vezes? Cara, tá caro. Não dá para mim. Infelizmente, está fora das minhas condições. Então, isso acaba acontecendo, né? Então, o cara fatura 40 mil, eu posso fechar um contrato com ele de R$ 800, que não tá caro. Ele tem condição total de pagar aquele valor.
Quero fechar um honorário de R$ 1.000. Fernando, é possível? Sim, mas esse cara tem que faturar pelo menos ali R$ 50 mil. Pelo menos R$ 50 mil. Ele fatura R$ 50 mil, e isso não vai ser mais um problema para ele. Ficou claro, gente, os critérios que eu passei para vocês aqui? Confirma para mim, comenta aqui no chat se você ficou com dúvida em algum critério. Comenta aqui para mim, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, porque é isso que vocês vão utilizar para decidir o cliente de ouro de vocês. Beleza? Vamos lá. Entendendo isso, agora a gente vai ter que usar alguma forma para atrair. Fernando, já consegui todas as informações sobre esse cara, já entendi o que ele quer, quem ele é, o que ele precisa. Agora eu preciso pegar esse peixe. Sendo que você precisa usar a isca certa. Ninguém pega o peixe que quer sem usar a isca que precisa. Guarda essa frase e tira um print dessa frase. Não tem como você pescar o peixe que você quer sem usar a isca que você precisa. E eu vou te mostrar o conceito de isca, o que é uma isca, tá? A isca, ela tem que estar relacionada ao que essa pessoa que você desenhou, esse padrão de pessoa que você traçou com o teu público, né, a algo que ele quer ou a algo que ele pode perder. Então, se o cara pode perder dinheiro, a tua isca que você vai oferecer para ele tem que ajudar a ele a não perder esse dinheiro. Se é para realizar alguma coisa, a sua isca tem que ajudar ele a realizar aquilo que é o principal objetivo dele, tá? Então, você precisa de uma isca para poder pescar esse peixe. Você precisa de uma isca. E eu vou te dar algumas sugestões de iscas que você pode criar aqui hoje. Você já vai sair daqui hoje, a ideia, gente, é trazer o conhecimento estratégico, teórico e também conhecimento prático, para que você saiba o que é que você pode criar hoje para desenhar isso, tá? Dentro dos nossos programas de acompanhamento, inclusive desse acompanhamento que a gente vai falar no final, né, você vai ter acesso a formulários que vão facilitar o teu trabalho, mas com isso daqui, você consegue executar sozinho, se você quiser. O que eu vou te apresentar no final é uma opção de você ter o Fernando como teu consultor, te ajudando ali. Mas você tem total autonomia e vai ter total condição de pegar o que eu estou falando para você aqui agora e você mesmo executar, se você quiser. Tá? Eu estou jogando bem limpo com você. Vai ser um pouco mais difícil, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você pode, se você quiser seguir esse caminho. Se você depois não quiser andar mais rápido, aí você pode andar comigo. Então, você tem que criar uma isca. Vamos lá. Que iscas eu posso criar? Isca para capturar o cliente certo. Lembra que eu falei? Não quero captar qualquer cliente, quero captar o cliente certo. Então, tem algumas iscas para que você crie uma isca para captar esse cara. Primeiro, a tua isca não resolve tudo. Para resolver tudo, ele tem que contratar o Juliano, tem que contratar você. Ele tem que te contratar. Então, a tua isca não pode resolver todo o problema do cara. Bem franco em relação a isso. A sua isca, ela ataca um problema real. Não é o que está na tua cabeça. É o que você já pesquisou sobre o teu cliente e você percebeu que aquele problema se repete o tempo inteiro. Então, a tua isca tem que atacar um problema real. E, de preferência, o principal problema que esse cara tem. A tua isca tem que gerar clareza e mais incômodo. Tem que fazer a pessoa se incomodar pelo que ele está passando. E por último, a tua isca faz o empresário pensar, eu preciso falar com alguém. Precisa fazer ele pensar, opa, preciso de ajuda. A tua isca tem que provocar isso. E justamente por ela não resolver tudo, ela vai provocar isso, tá bom? Agora vamos lá. Eu separei aqui para vocês algumas iscas que vocês podem copiar. É simplesmente copiar a minha ideia e colocar em prática, tá? Todas as iscas que eu estou trazendo aqui, eu já testei, já validei, já apliquei com aluno, com outros contadores. Então, eu trouxe aqui algo real, algo que já existe, para que vocês possam copiar nessa aula de graça, nessa aula gratuita para você. Então, vamos lá. Primeira isca, a isca por problemas clássicos dos empresários. Vamos entender problemas gerais. Aqui eu não estou segmentando, não estou falando, faz para o advogado, faz para o médico. Eu estou pegando o empresário, porque eu sei que muito contador não quer segmentar, ou ainda não se sente seguro para isso, e está tudo bem. Tá? Então, eu trouxe algo adaptado para a tua realidade. Então, vamos pegar aqui problema comum. Um problema comum do empresário é não saber se está ganhando dinheiro. O empresário não tem controle. Você concorda comigo que isso é um problema muito comum de acontecer? O empresário, ele trabalha, tem dinheiro entrando, mas ele não faz a menor ideia, de fato, se ele está ganhando dinheiro.
Ele não tem controle. Ele troca dinheiro ali, né? Mas ele não tem esse controle. Então, você pode criar uma isca. Um checklist, por exemplo, 5 sinais de que sua empresa fatura bem, mas dá pouco lucro. Olha a pulguinha na orelha e olha só, estou falando com um público qualificado, gente. Observa bem. Observa cada tema, estuda comigo, tá? 5 sinais de que sua empresa fatura bem. Então, eu já estou falando com quem? Com quem fatura bem. Entende? Eu já estou qualificando através da minha isca, eu já quero falar com uma empresa que já fatura bem. Entende? Então, o nome da minha isca pode ser isso. Então, você pode criar um checklist. Quais são os 5 sinais, né? E ele vai ticando, vai marcando, vai fazendo alguma coisa lá, que ele, no final, opa, cara, o resultado deu ruim aqui. Minha empresa está dando pouco lucro. Você pode criar uma planilha simples. Descubra em 10 minutos se a sua empresa está saudável. Tem gente que tem sisteminha que faz isso, que manda um link para o cara e o cara vai tocando os botões lá, vai preenchendo algumas perguntas, ou uma planilha ele preenche, faz o que você tiver. E em 10 minutos ele consegue responder, ele recebe um diagnóstico para saber, mesmo que por cima, né, se a empresa dele está saudável, se não está. Pode ser um PDF curto ali, 3 erros financeiros que quebram a empresa silenciosamente. Então, pode ser esse tipo, tá? Pode ser uma isca relacionada à bagunça financeira, que empresário normalmente é muito bagunceiro, ele é bagunceiro, isso é fato, né? Então, você pode entregar para ele um checklist, o básico que toda empresa organizada precisa ter e quase nenhuma tem. Observa de novo, ó, o básico que toda empresa o quê? Organizada. Eu já estou falando com quem tem uma empresa organizada. Eu não quero atrair gente bagunceira aqui. Eu quero atrair quem já tem o desejo de ser, já é organizado, já tem essa vontade, já tenta fazer do jeito dele, mas ele tem a possibilidade de fazer melhor. Ou a outra isca, o guia rápido, o que separar entre dinheiro da empresa e pessoal. O problema é que, é recorrente, todo empresário mistura a droga do dinheiro da empresa, a droga do dinheiro dele sempre, mistura tudo. Então, você pode entregar ali o que separar entre o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. Isso pode ser uma isca. Outro problema relacionado ao medo de pagar imposto errado. Lembra que eu falei? Esse daí é o problema que todo mundo fala para mim, né? A gente não vai negligenciar, isso existe. Então, a gente pode pegar ali, botar um PDF, os erros mais comuns que fazem empresários pagarem imposto a mais. Sua empresa corre risco fiscal, marque sim ou não, um checklist, para saber se a empresa dele corre risco ou não, tá? Fernando, como que eu crio isso aqui? Gente, planilha Excel, acho que muito contador já sabe mexer, né? Talvez você possa fazer, mas, por exemplo, eu tenho um contato aqui, cara, que eu estou montando uma planilha de precificação que está ficando sensacional. Que eu não posso compartilhar ainda não, que em breve, né, até o Juliano está envolvido nesse projeto comigo aí, né, então assim, em breve vocês vão ficar sabendo, uma planilha cara, de sistema, eu investi uma graninha, um cara me cobrou R$600 para fazer, isso eu posso abrir para vocês sem problema nenhum, R$600. Aí você pega uma planilha dessa e você gera tanta oportunidade que R$600 não é nada, gente, não é nada. Então, ou você mesmo pode criar, você pode abrir um arquivo no Canva e criar um checklist, cara. Te falar, eu estou reformulando um produto para o imposto de renda, né? Que é o antigo Mais Clientes de Imposto de Renda. Alguns aqui já devem ter ele, né? Eu mudei, agora vai ser o 70K com imposto de renda, né? A proposta é que com esse produto você consiga faturar 70 mil com imposto de renda durante esse período do IR. E eu tinha que criar um bônus aqui. Aí eu vim no Canva, né, e abri um arquivo, lista secreta, 10 públicos ignorados que pagam mais para resolver imposto de renda. Aí eu abri o Canva aqui e criei um PDF dizendo públicos que o contador não ataca no período de imposto. Olha, vou nem passar muito, não, senão vou pegar todo o produto aqui. Então, assim, tem todos os produtos, os públicos, as estratégias que você vai utilizar para capturar esse cara, modelo de linguagem que você usa, ideias de conteúdo para você publicar para ele. Enfim, eu vim dentro do Canva. Você pode vir dentro do Canva e montar o seu PDF, se você quiser, ou você pode pagar alguém. Se você, Fernando, prefiro pagar alguém, não tem problema, mas estou te mostrando que tem a possibilidade de você mesmo fazer, se você quiser também. Tá? Tem essa possibilidade ali para você. Você que decide. Então, você pode fazer as alternativas. Faz do jeito que der. Não vai ficar perfeito, não tem problema. Essa planilha de precificação, quando eu criei, por exemplo, eu criei aqui em casa mesmo. Pedi para minha esposa fazer, agora, depois de um tempo, que eu estou fazendo outra planilha. Entende? Então, assim, você pode fazer do jeito que você pode e depois você vai modificando, vai melhorando. Tá? Outra ideia de isca, isca por porte ou por faturamento de empresa.
Aqui, gente, vocês estão com um arsenal, tá? Vocês que escolhem. Então, aqui, é isca para empresa que fatura até 30 mil. Isso que eu falei, ó, separando por faturamento, por porte de empresa. Como organizar uma empresa pequena para não virar um problema grande? O mínimo financeiro que sua empresa precisa ter para sobreviver. Tá vendo? São temas específicos para quem fatura pouco ainda. Eu não posso colocar aqui um tema mesmo que eu uso para uma empresa grande, porque a empresa pequena ela passa outras situações. Então, a minha isca tem que ser relacionada a isso. A empresas de 30 a 80 mil, o que muda quando sua empresa começa a crescer? Olha só, estou falando já com a empresa que já está avançando. Por que empresas desse porte quebram mesmo faturando bem? Aí eu venho com uma isca de 80 a 100 mil reais. 5 decisões que travam empresas que já passaram dos 100 mil. Olha só, específico para o público que tem faturamento X. Por que crescer sem estrutura custa caro? Tá vendo? Então, todas essas iscas são adaptadas para o porte de faturamento. Terceiro tipo de isca, baseado em tipo de serviço ou perfil. Então, vamos lá. Quero fazer uma isca para prestadores de serviço, que eu sei que muito contador tem ali isso como público. Tá? Eu separei, tá? Eu sei que profissional de saúde é prestador de serviço também, mas eu separei porque são públicos que eu sei que vocês gostam de tratar separadamente, tá? Então, por isso que eu coloquei separado aqui. Então, prestador de serviço. Erro financeiro que quase todo prestador de serviço comete. Quando você deveria guardar para não ter dor de cabeça no futuro. Comércio. Seu estoque está dando lucro ou prejuízo? Os números que todo comerciante precisa olhar toda semana. Enfim, eu separei aqui por tipo de serviço ou por tipo de perfil de cliente, que a sua isca também pode ser dessa forma também, tá? Uma isca baseado na reforma tributária agora, né? Eu sei que muitos de vocês estão pirando, acho que muitos não, acho que todo mundo, todo contador está pirando nessa fase com a parte da reforma. Eu sei que muita coisa ainda vai acontecer, né? E eu também trouxe exemplos aqui voltados para essa área para ver se ajuda vocês. Vocês podem montar iscas, sendo que a grande questão é, não monte uma isca falando de reforma tributária. Porque, gente, o empresário não vai se interessar. Eu estou já avisando para vocês. Não adianta vocês fazerem evento, fazerem campanha, fazerem tráfego pago. Atenção com a reforma tributária. O empresário não sabe o que é isso, cara. Não insista. Muito mal o contador sabe. Tem muito contador que não faz a menor ideia do que seja reforma tributária. Imagina o empresário. Então, o que é que você tem que falar? Você tem que falar sobre os problemas que eles vão ter por conta da reforma tributária, não da reforma tributária, entende? Então, por exemplo, muitos empresários vão ter a parte de precificação, a sua margem, né, prejudicada. Não que a reforma vai causar isso, mas eu acredito que a reforma, enxergam assim, a reforma ela vai amplificar problemas que os empresários já tinham, sendo que agora não vai ter como esconder. É assim que eu vejo a reforma tributária hoje. Ela vai pegar o problema que já existia e vai escancarar. É isso que vai acontecer. Então, um monte de gente estava empurrando com a barriga para resolver alguns problemas de organização, de tudo mais, agora não vai ter para onde correr. Né? Então, por exemplo, você pode montar uma isca falando sobre a precificação dele. Então, ó, o empresário, por exemplo, ele pode preencher quanto fatura, quanto sobra, principais custos, para no final dar a margem dele ali e mostrar se está apertado ou se está saudável, por exemplo. Tipo uma calculadora, né, onde ele pode fazer essa medição. Então, só, qual o problema que resolve hoje? O empresário ele não sabe se ganha dinheiro de verdade ou se só gira o caixa. Com essa isca, você resolve um problema dele. A conexão com a reforma, lembra que eu falei? Você não fala da reforma, você fala do problema. A reforma ela não cria o problema de preço, mas as empresas com margem apertada, agora elas vão sentir essa mudança primeiro. Elas vão ser impactadas já com isso, né? Quem já estava fazendo essa precificação errada. Então, a sua isca para a reforma tributária pode ser uma isca relacionada à precificação. Isca 2, voltada para o caixa e fôlego financeiro. Aqui você pode entregar um checklist. Sua empresa sobreviveria se tivesse que pagar antes de receber? Qual é a proposta dessa isca aqui? Fazer o cara pensar, eu tenho reserva? Eu dependo do dinheiro todo mês? Eu aguento atrasos? Quanto tempo eu sobreviveria, né, se o meu cliente me atrasasse o pagamento? Então, olha só, eu estou trazendo a consciência para o cara de a necessidade de ele controlar melhor o caixa dele e ele ter um fôlego financeiro. Novamente, eu não falei de reforma tributária, vocês percebem isso? Que eu não estou falando de reforma tributária, eu estou falando de um problema
que a reforma vai potencializar. Então, qual é o problema que é resolvido hoje com essa isca? O empresário vive no limite do caixa o tempo todo e não percebe o risco. Ele não percebe o risco. Entendemos aqui as iscas. Ficou alguma dúvida em relação às iscas? Se ficou, pode comentar aqui que eu vou responder você. Se não ficou, a gente vai passar para o próximo. Não vou me estender muito, tá, gente? Eu sou muito cronometrado com horário. Até 8h40 no máximo, eu prometo encerrar aqui para a gente ser o mais produtivo possível. Beleza? Zero dúvida? Então vamos partir aqui. Agora, beleza. Entendi o público, criei a isca, agora eu preciso fazer a entrega disso. Você vai precisar de alguns recursos para fazer essa entrega. Eu separei aqui alguns de uso próprio, para que vocês entendam. Eu preciso entregar isso de alguma forma. A pessoa, beleza, ela se interessou pela tua isca, onde que ela pega isso? Porque o objetivo da isca é você pegar o nome daquela pessoa, pegar o e-mail e o WhatsApp daquela pessoa, para você poder fazer contato. Por que a gente faz isso? Para não ferir a LGPD, né? A pessoa vai entregar os dados dela em troca da tua isca. Então, uma troca, você vai poder fazer contato com essa pessoa depois. Você não pode pegar contato das pessoas e sair mandando mensagem para elas. Isso fere a LGPD, né? Então, você não pode fazer isso. Aí você acaba com isso, você acaba com a dependência de indicação, porque essas pessoas que baixaram a tua isca possivelmente podem se interessar por um serviço seu. Então, você pode vender para elas ali. Você está capturando leads, capturando pessoas interessadas no teu trabalho. Então, você não depende mais de indicação. Vai lá, você tem que entregar isso para essa pessoa. Como você vai fazer para entregar? Por exemplo, aqui eu tenho um produto que é o Estratégias de Captação Rápida. Eu coloquei um link aqui só para vocês verem do que se trata. Então, olha só, aqui é uma página minha onde o cliente pode tocar e pegar a minha isca. A minha isca aqui é algumas aulas gratuitas, onde no final eu faço uma oferta para ele. Você também poderia fazer isso. Você poderia gravar uma sequência de vídeos entregando o passo a passo para ele precificar, por exemplo, os serviços dele de maneira correta. E no quarto vídeo, pode ser um vídeo, né, do Juliano, da Andréia, da Márcia, falando assim, ó, você que aproveitou esses 3 vídeos aqui, espero que isso te ajude, mas eu quero te dar uma oportunidade. Se você quer entender melhor e ter alguém, ter a minha ajuda para poder te ajudar, não só na precificação, como na gestão do teu trabalho, eu quero abrir aqui uma oportunidade para você receber um diagnóstico gratuito diretamente comigo. Aí você, ó, se você quiser, toca no botão abaixo. Você coloca um botão aqui abaixo, a pessoa toca, ela preenche um formulário para receber um diagnóstico com você. Você traz essa pessoa para uma reunião e faz uma oferta para ela. Tá vendo? Isso aqui é uma estratégia, tá, gente? É uma estratégia que eu utilizo. E eu estou compartilhando com vocês para vocês poderem usar também, tá? Tem a parte de consultoria também. Então, se a pessoa quer fazer uma consultoria, você pode criar um formulário para que a pessoa preencha ali e ela receber direto o diagnóstico com você. Aqui, qual é a isca? A isca já é a conversa com o Fernando. Lá eu dei a isca o conteúdo. Aqui a isca já é uma conversa diretamente com o Fernando. Então, eu criei uma página, né, toda com a escrita que precisa, que é necessária, e o cara toca aqui e ele vai preencher uma sequência de mensagens para concorrer a uma consultoria comigo. Tá vendo? Qual cidade, qual estado. Você pode fazer isso. Fernando, mas eu não tenho dinheiro para poder montar uma página bonita igual a sua. Não tem problema. Você vai aqui no Google Forms, cara. Olha aqui, ó, vai no Google Forms, toca nesse sinalzinho aqui, você vai em formulário e vai criar um formulário do zero, não tem problema. Se você não tem grana para investir, não tem problema. A alternativa é para que você faça também, mesmo se você não tiver o recurso. Então, você vem aqui no Forms, toca no sinalzinho de mais. É o quê? Libera o link? Libero. Vai no material, tá? No material que eu vou liberar para quem ficar até o final, eu vou liberar os links também. Então, eu venho aqui e crio um formulário. Você escreve aqui o título do seu formulário. Aqui na descrição, você escreve brevemente, ó, esse formulário é para isso, você vai escrever, vai explicar o que é que vai ser feito com isso. E aqui você coloca a pergunta, ó, nome, coloca a opção, marca como obrigatório, tá? Para a pessoa não poder ignorar, não pode ignorar, você tem que marcar isso aqui. Você duplica, aí bota aqui, WhatsApp. Para a pessoa poder preencher o WhatsApp dela. Dupliquei, e-mail. Beleza, a pessoa preencheu esse formulário, quando ela apertar o botão enviar,
ela vai receber uma mensagem com o seu presente. Fernando, eu fiz uma isca que é um checklist, fiz um e-book. No final, você pode vir aqui nas configurações do teu formulário, tá? Eu toco aqui, vou tocar aqui para vocês verem como é que é. Toquei em configurações, eu venho aqui, apresentação, nessa parte de apresentação, e aqui, ó, mensagem de confirmação, eu toco em editar, e coloco aqui, ó, obrigado por participar. Toque no link a seguir para baixar o seu presente. E aqui você coloca o link do seu formulário, do seu checklist, da sua aula, do que você quiser. Então, tá vendo? Mesmo sem ter uma página bonita, você pode fazer com o Google Forms, cara, não tem problema. A pessoa preencheu, no final ela recebe a mensagem e recebe o teu presente. No final, todas as respostas dessa pessoa, elas vão para dentro do seu formulário, tá? Se você não sabe para onde que vai isso, eu vou abrir até um formulário meu aqui para que você enxergue junto comigo, tá? Então, só, depois que a pessoa preenche, você que é dono do formulário, você precisa ter uma conta no Gmail para isso, tá? Olha aqui, respostas, 241 respostas. Todas as respostas de todo mundo que preencheu aparece aqui para mim. Eu posso visualizar assim, posso visualizar individual, cada resposta das pessoas, eu posso visualizar em Excel, eu venho aqui ver planilha e ele vai transformar todas essas respostas em uma planilha em Excel, então vai ficar armazenado todas as respostas daquela pessoa. Tá? Depois você pode baixar a planilha com os dados, botar numa automação se você quiser, fazer outras estratégias que aí é mais profundo do que isso, né? Mas tudo isso você pode executar também, tá? Então, você pode executar através desses recursos aqui agora. E por último, né, você pode criar uma página, eu separei 3 diferentes, né, para vocês verem aqui. Uma página onde a pessoa vai colocar diretamente os dados dela. Você observa que cada link que eu te mandei, que eu mostrei para vocês aqui, tem uma estratégia diferente, mas no final é a mesma coisa. Essa página aqui, por exemplo, é de um e-book que eu disponibilizei. A pessoa preenche aqui nome, e-mail, WhatsApp, toca em fazer download e recebe o meu e-book. Você também pode criar uma página. Tem ferramentas hoje que fazem isso de graça para você, tá? Não fazem, né? Ela disponibiliza até você criar, sei lá, umas 5 páginas de graça. Então você pode fazer para poder testar se você quiser, ou se você já tem um site e tem alguém que faça, você pode pedir para a pessoa montar para você. Todos esses links aqui são modelos que você pode copiar para usar dentro da sua estratégia, tá? Eu estou te mostrando isso porque é assim que você vai fazer a entrega. É assim que você entrega a tua isca para essa pessoa. Beleza? Agora eu tenho que distribuir isso, gente. Porque, você concorda comigo? Ninguém vai bater na tua porta, oi, me dá sua isca aí. Até parece, né? Mas não é assim que acontece. Você tem que fazer isso chegar a um maior número de pessoas possíveis. Maior número de pessoas possíveis. Aí, como que eu faço isso? Tem vários recursos, mas eu vou te mostrar um. Dentro do Instagram, você vai turbinar a sua publicação, que vai ser uma publicação relacionada à isca que você tem. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui uma isca, um que eu tenho. Olha aqui, ó. Beleza, essa minha publicação aqui é para falar sobre o meu funil de vendas, o meu funil invertido, né? Então, eu faço uma publicação entregando o conteúdo e tudo mais, e no final tem uma chamada para ação para a pessoa, ó, comenta mentoria e concorra a uma mentoria individual comigo. Então, a pessoa entra aqui, comenta a mentoria, e isso é a minha isca, é para ela receber uma mentoria comigo, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um anúncio dessa publicação. Aqui eu já fiz até uma vez, tá vendo? Aqui está aparecendo retomar anúncio, mas quando você nunca fez, ela aparece em branco, né? Deixa eu ver uma outra publicação aqui qualquer. Ficamos sem voz já. Aqui, ó, turbinar post. Você vem aqui, gente, não precisa saber nada de tráfego pago, de anúncio, não precisa, tá? Qualquer pessoa é capaz de fazer, sem precisar de ninguém para fazer isso. Turbinar sem música, porque o meu tem música. Você vai entrar aqui e você vai falar, eu quero que a pessoa visite o meu site, eu quero que ela faça uma compra, eu quero que ela mande uma mensagem para mim. Essa minha publicação é para a pessoa fazer um comentário, não é? Então, eu quero que ela envie uma mensagem para mim. Você vai marcar aqui de acordo com o que você quer. Você quer que ela mande mensagem para o seu WhatsApp ou para o seu Instagram? Eu quero para o Instagram, deixa o Instagram. Você quer que esteja escrito o quê no botão? Enviar mensagem? Enviar mensagem ou Saiba Mais é o que mais funciona. Eu vou no Saiba Mais, vou em salvar. Vou para cá, vou passar para a próxima fase. Eu vou definir quem é que eu quero que veja o meu anúncio. Então aqui,
Você não coloca pessoas semelhantes aos teus seguidores. Não faça isso. Não faça isso, não. Cria o teu público. Vai aqui em criar o seu e você coloca aqui o teu público. Médicos. Médicos é exemplo, tá? Qual a localização? Você quer fazer impulsionar isso para os médicos da tua localidade, perto do teu escritório? Você vem aqui no local. Então, ele vai botar o teu anúncio para aparecer no raio de 5 quilômetros, 10 quilômetros do teu escritório. Não, Fernando, eu quero fazer regional. Então, vou fazer aqui Rio de Janeiro. Escolha aqui o estado, Rio de Janeiro. Toque na opção salvar. Escolho mais detalhes sobre esse público, quais os interesses dele. Enfim, não vou montar tudo aqui não, que vocês já entenderam, né? Interesse na saúde, medicina e tudo mais. Vou colocar e vou salvar. Olha só, eu vou alcançar mais de 11 milhões de pessoas. Quanto mais você vai respondendo isso daqui, vai diminuindo a quantidade de pessoas, mas vai ficando mais qualificado, tá? Para quem vai aparecer teu anúncio. No final, você toca na opção salvar. Toquei em salvar, pronto, teu público já está aqui. Eu não salvei porque eu já, né, é só um modelo para vocês. Então, por exemplo, toda vez que eu quero fazer um anúncio para escola, para médico, meu público já está criado. Uma vez que você cria, você não vai precisar fazer isso tudo de novo. Ele já fica criado aqui. Você marca o teu público e segue. Qual orçamento você quer colocar? Aqui, você pode investir até R$11 nesse caso. Fernando, não tem muito dinheiro. Cara, começa investindo R$11 por dia. Eu comecei investindo, eu investia R$300 por mês quando eu comecei. Deu para ter resultado. Não vou mentir para você, falar que você vai ter mais resultado do que o cara que investe 10, 15, 30 mil. Mentira. Mas dá para você ter resultado. Eu comecei a fazer isso. Hoje, tem meses que eu invisto 5, 10 mil reais por mês em tráfego pago, dependendo da ação que eu... Não é sempre, né? Mas dependendo do que eu vou fazer, tem meses que eu invisto mais. Entende? Mas você pode investir R$11 por dia. Mesmo assim, conseguir ter resultado. Então, vou deixar aqui R$11 por dia, né? Você pode definir a duração. Até recomendo, tá? Não deixa direto não, que você pode esquecer e depois vir uma fatura do teu cartão de crédito e tomar um susto. Então, bota aqui quando que você quer que pare, se quer que rode durante 6 dias e turbinar a publicação. Pronto, eu não vou turbinar aqui porque eu não quero que faça isso, né? Só para mostrar para vocês aqui. Fez isso, a tua publicação vai ser aprovada e o teu anúncio vai começar a aparecer para um monte de gente. Então, é assim que você distribui para o máximo de pessoas, tá? Sem precisar ficar dependendo. Gente, o Instagram, Facebook, qualquer canal não vai entregar de graça para você. Sinto muito. Eles são empresas. Então, eles dão força para quem está gastando com eles. Então, se você só faz post de graça, sem investir em nada, sinto muito, mas você não vai ter muito alcance. Essa é a grande realidade. A não ser que você faça um conteúdo extremamente viral, o que não é característica do contador, né? Então, assim, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar investir em turbinar. Beleza? Então, gente, essa é a estratégia do funil para vocês conseguirem entregar e faturar mais nesse ano de 2026, tá? Eu quero abrir aqui agora, antes de falar da oportunidade que eu tenho para vocês, eu quero abrir para tirar dúvidas se vocês tiverem. Se não tiver, eu já vou falar diretamente da oportunidade que eu tenho para vocês, beleza? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui no chat, aqui no comentário, que eu vou ler aquilo que você mandar aqui para mim, tá? Enquanto isso, deixa eu beber uma água. Mariano, qual CRM eu uso? Eu uso CRM próprio, tá? Eu tenho um cara da minha equipe, o Gustavo, que ele faz toda a parte da automação. Então, ele tem a empresa dele, eu cancelei todas as minhas outras ferramentas e faço somente com ele. É o Gustavo. Se vocês quiserem conhecer ele e tudo mais, me manda mensagem no privado ou lá no grupo, que o grupo está aberto ainda, né? Manda mensagem que eu mando o contato do Gustavo, beleza? Que aí ele tem a ferramenta dele e pode apresentar para vocês direitinho, beleza? Maravilha, maravilha. Se eu esquecer, você me lembra, gente. Deixa eu mandar logo. Senão eu vou esquecer, certeza que eu vou esquecer. Vamos lá, gente. Eu vou falar da oportunidade que eu tenho para vocês, tá? Como eu falei, vocês têm a possibilidade de pegar e fazer isso que eu mostrei para vocês sozinhos, tá? Sem hipocrisia, eu acredito que vocês consigam. Vai dar um pouco de trabalho? Vai. Vai dar um pouco de trabalho, sim, porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas é possível você fazer. Mas eu sei que também vocês gostariam de ter o apoio de alguém, né? Para poder facilitar o trabalho de vocês, né? Para poder dar uma orientação, dar mais segurança para vocês. Porque fazer tudo isso que eu falei aqui, embora pareça muito fácil, né, quando eu estou falando aqui, né, eu sei que não é tão fácil quando você vai colocar na prática. Tem os seus desafios. Então, eu quero fazer uma proposta para que durante 30 dias eu seja o consultor de vocês, tá? E, novamente, isso que eu vou apresentar para vocês aqui, né, deveria ser vendido por um preço muito maior, né, uma vez que
eu não vou entregar para vocês uma consultoria em grupo. Vai ser uma consultoria individual. A minha esposa falou, Fê, mas tu é doido, Fê. Você agora, sendo pai, você com criança em casa, você vai ocupar a tua agenda para falar com todo mundo individualmente? Eu falei, eu vou. Porque eu vou fazer isso para um número exclusivo de pessoas, não vai ser para todo mundo, porque senão eu não vou conseguir trabalhar mais. Então eu vou liberar 10 vagas para que vocês consigam entrar nessa mentoria individual, pagando um preço mais barato do que a mentoria em grupo, né? Como vai funcionar essa mentoria? Durante 30 dias eu vou ser o seu mentor. Nós vamos ter 4 encontros ao vivo, somente eu e você. Nós vamos entrar cara a cara aqui, uma chamada no Google Meet, só eu e você. Você vai abrir teu microfone, você vai me passar todas as informações que eu preciso e eu vou traçar ao vivo ali com você as estratégias passo a passo de tudo que você vai precisar fazer. Eu vou precisar que você entre com o coração aberto, que você me ouça, que você siga a risca para que nosso tempo seja produtivo. Para que a gente não desperdice, não quero desperdiçar o nosso tempo. Se você não está disposto a fazer, não está disposto a seguir, não precisa nem ficar o resto dessa conversa, porque isso aqui não é para você. Eu quero realmente que pessoas que queiram e nunca tiveram condições de pagar uma mentoria mais avançada, eu tenho mentorias hoje de 40 mil com implementação, mentoria de 1 ano de 12 mil reais, mentoria de 6 meses de 8 mil reais. Esses são os preços da mentoria. Mas eu quero que você, que não tem a possibilidade de pagar isso agora, que você dê um passo, que você consiga ter acesso a mim para a gente poder dar junto durante 30 dias. Mas eu preciso que você esteja realmente com vontade de fazer acontecer. Fernando, eu estou disposto a fazer acontecer. Durante esses 30 dias, você vai ter um encontro por semana comigo. A gente vai passar. Tem duração, Fernando? De coração. Eu não entro com pressa. Eu entro ali e só vou sair quando tiver resolvido aquela etapa. Né? Então, normalmente as pessoas fazem isso com 1 hora de duração. Eu não vou colocar isso para vocês, até porque vocês já me conhecem, não são meus alunos, estão me acompanhando já, então não vou colocar isso para vocês. Só vou sair quando a gente terminar. Em média, dura 1h30, né? 2 horas, mas eu vou ficar o quanto tempo for necessário. Além disso, ao longo do mês, meu WhatsApp, vocês vão falar diretamente comigo. Vocês vão ter acesso diretamente ao Fernando. Não precisa esperar os encontros ao vivo. Então, ao longo dos 30 dias, você vai ter um acesso maior a mim que somente os meus mentorados têm. Nesses 30 dias, vocês vão poder falar diretamente comigo no WhatsApp. Todos esses encontros vão ser gravados e vão ser disponibilizados como presente, material complementar, PDF, mapa mental, vídeo, tudo vai ser disponibilizado para vocês com acesso vitalício. Eu não vou disponibilizar somente durante os 30 dias. Você fez o encontro comigo, você vai receber tudo. Depois, se você quiser renovar por mais 30 dias, você vai poder fazer tranquilamente, não tem problema. Mas eu não vou bloquear os materiais para vocês. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente desenhar, traçar, eu vou entregar para vocês e o acesso vai ser vitalício também. Vocês vão receber diretamente no WhatsApp de vocês, tá? Essa vai ser a entrega. Minha proposta é que nesses 30 dias vocês tenham a estratégia toda de vocês montada por mim, diretamente pelo Fernando, tá? Beleza, Fernando, quanto que custa para ter um acompanhamento desse? De coração, de novo, não daria para eu precificar com preço real, baseado nessa entrega com o preço que eu vou mostrar para vocês. Não tem como. Já falei para vocês o preço das minhas mentorias normais, só para vocês terem como base. 40 mil, 12 mil, 8 mil reais. Mas para vocês entrarem nesse acompanhamento de 30 dias, que vai ser exclusivamente para essas 10 pessoas que entrarem, a gente tem 15 pessoas aqui. Não vai ter vaga para todo mundo. Aí eu vou liberar para que vocês consigam entrar pagando o valor de R$ 1.997. R$ 1.997. Esse é o preço para vocês poderem entrar na mentoria comigo durante 30 dias. Esse preço é o que vai ser estendido. Mas eu quero fazer uma coisa para honrar você que ficou comigo até agora. Para você que ficou comigo até agora, eu quero fazer uma condição diferente. Se você fechar comigo agora, eu vou liberar o link. Se você tem que pegar cartão de crédito, já pega, aí já se programa, porque são só 10 vagas. Então, eu vou liberar somente essas 10 vagas. Como eu te falei, não dá para realmente eu falar com todo mundo, por mais que eu queira, tá? Eu quero falar com todo mundo, mas não dá porque eu tenho minha agenda já rodando. E essa vaga vai ser para consultoria individual. Querendo ou não, vai ocupar muito do meu tempo. Eu não tenho como disponibilizar vaga para todo mundo. Infelizmente, não é falta de vontade. Eu até quero, mas não vai. Então, se você tem que pegar o cartão, já pega. R$ 1.997 vai ser o preço que você vai fechar se você não fechar agora comigo. Mas se você fechar agora comigo,
ao invés de pagar R$ 1.997, você vai entrar pelo valor de R$ 997. Não vai ser R$ 1.997, R$ 1.000 para quem de desconto, para quem entrar agora. R$ 1.000 para poder ter o acompanhamento de 30 dias. Além disso, vocês podem parcelar em até 12 vezes de R$ 102,51. Fernando, vai ter boleto parcelado? Não, não vai ter boleto parcelado para essa oferta de R$ 997. Posso até pensar em alguma coisa depois para a oferta de R$ 1.997. Mas já vai ser diferente, com certeza, do que eu estou falando para vocês aqui agora. Vai ser menos parcela, vai ser uma parcela mais cara. Eu quero honrar vocês que estão aqui hoje. Vocês podem entrar pagando R$ 997 à vista agora, ou 12 vezes de R$ 102,51. Parcelas de R$ 100, gente, para poder falar comigo. E poder ter 30 dias de acompanhamento diretamente com o Fernando. E eu quero que vocês tenham essa oportunidade agora. Todo mundo está com cartão na mão, quem tem... Alguém tem alguma dúvida, primeiro, antes de eu liberar o link? Tem alguma dúvida sobre esse acompanhamento? Pode abrir o seu microfone se você quiser e me perguntar aqui antes de eu liberar o link. Se não tiver dúvida, eu vou liberar aqui agora. Zero dúvidas? Beleza. Vou mandar aqui nos comentários agora. Link está liberado. 10 vagas, temos 14 pessoas aqui. Amanhã esse link vai ser liberado dentro dos grupos também, né? Independente do valor ser mais caro lá dentro dos grupos ou não, quando acabar as 10 vagas eu vou encerrar, não vai dar para abrir mais para outras pessoas, mas se você quer ter o meu acompanhamento durante os próximos 30 dias, pega esse link agora, já adquire lá, tá? E minha equipe vai entrar em contato com você para poder fazer os agendamentos do seu encontro. Vai ser um atendimento totalmente personalizado, não vai ter automação, não vai ter nada. A gente vai entrar em contato com você para já agendar as nossas conversas, esses nossos 4 encontros. Beleza? Gente, queria pedir para vocês abrirem a câmera de vocês para a gente tirar uma fotinho juntos. Eu vou encerrar aqui agora. Obrigado pela participação de vocês, para você